Chegou a hora, o melhor momento, o nosso melhor momento de nos alimentarmos nossa alma. Amém? Graça e paz a todos. E acho que já faz mais ou menos um ano que eu estive aqui trazendo a palavra com os irmãos em Hebreus. Ainda fiquei um bom tempo pensando em trazer novamente em Hebreus, mas no último, acho que assim, Gabriel falou comigo, me veio em mente 2 Coríntios, no exato momento que ele falou comigo. E é onde nós vamos nos deleitar na palavra do Senhor hoje. É em 2 Coríntios, no capítulo 12, do verso 7 ao 10. Agradeço a Deus por todos nós, que estamos aqui, mais uma vez reunidos em um culto, solene ao Senhor, de louvor e adoração, de oração, e que essa palavra venha falar aos nossos corações nessa noite, que venha falar primeiramente a mim. Peço muito a Deus que Ele fale comigo nessa noite, através dessa santa palavra, e que fale com os irmãos também. Amém? Vamos ler. Verso 7 ao 10, 2 Coríntios, capítulo 12, que diz: Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas Ele disse: Minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é o que sou forte. Amém? Então, estamos aqui, mais uma vez, 2025, iniciando o mês de julho, mais um ano se passando, e para muitos tem sido um ano difícil em várias áreas das nossas vidas. Estamos aqui, cada um lutando suas próprias lutas, e isso faz parte do processo que cada cristão, cada crente deve viver. E as pessoas ainda ficam doentes, sofrem com perdas repentinas, a nossa economia se encontra do jeito que está, estamos vivendo tempos intensos de guerras em si, e não diferente de outras épocas, passamos por, como sempre, desde que eu me entendo por gente, por crises políticas, crises econômicas. A área da saúde está aí, esse caos, às vezes falta até medicamentos importantes, mas a maior questão é como estamos nós hoje, nós cristãos, crentes no Deus vivo, crentes em Jesus Cristo. Enfraquecidos, desesperançados, angustiados, temerosos. Muitas vezes, muitos se encontram dessa maneira, dentro das igrejas, e pelo mundo, aí afora, muitas pessoas se encontram dessa forma. E como os crentes em Cristo Jesus, como nós sendo crentes em Cristo Jesus, é assim que devemos nos encontrar, nos portar. E se nos encontramos assim, dessa maneira, provavelmente não estamos sabendo lidar com tudo isso, com toda essa situação à luz das Escrituras.
E com esses tempos, né, difíceis, com esses tempos tenebrosos que vivemos, e a tendência, como eu costumo sempre dizer, é piorar, né, diga-se de passagem, até porque é bíblico, né, e são os princípios, né, das dores, como Jesus falou. Como as Escrituras nos ensinam a lidar com tudo isso, com toda essa questão de dores e sofrimento. Como nós, né, crentes, podemos coexistir com tanto sofrimento existente em tantas áreas de nossas vidas. E em muitos outros casos, né, temos lutas em cima de outras lutas. Como é que podemos enfrentar tudo isso? Então, hoje eu quero falar com os irmãos, à luz, né, do que as Escrituras nos traz, sobre o instrumento usado por Deus, que é chamado de sofrimento. E veremos que, através desse texto, que talvez nós aqui reunidos estejamos hoje mais fortalecidos do que qualquer outra época de nossas vidas. E se porventura não seja assim, que venhamos a estar nos sentindo, né? Minha oração é para que Deus nos fortaleça e nos faça enxergar a sua grandeza. Amém? Então, o que o sofrimento nos traz? Ele nos traz dor, né? E veremos como Deus usa toda essa dor em favor do seu povo, porque toda essa dor está nas mãos de Deus. E Ele usa como instrumento poderoso, como Ele deseja, da maneira como Ele quer usar. E o texto que nós lemos, né, trata-se aqui da segunda carta, né, que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. E isso se deu em uma terceira viagem missionária na Macedônia, depois de receber notícias de Tito de como andava a igreja de Corinto. E nessa segunda carta ele escreve de uma maneira particular, de uma maneira íntima, né? Muitas das suas aflições e suas dores ele expressa aqui. É uma das cartas mais autobiográficas, né, que temos do apóstolo Paulo. E ele trata de suas agonias e lutas e nos revela um pouco da sua alma, nos revela um pouco do seu interior, mas também ele nos apresenta um pouco de suas visões, né, que ele teve, as suas visões arrebatadoras. E Paulo escreve essa carta com alguns propósitos. E entre muitos propósitos que ele escreve, um deles é apresentar uma defesa sólida do seu apostolado, né? E porque ali em Corinto havia muitos falsos mestres enganadores que estavam colocando em xeque a sua apostolicidade, né? E então eles não conseguiam ver em Paulo aquele homem não conseguia ver ele com credenciais apostólicas. E boa parte disso era por conta da maneira que Paulo vivia. Eles enxergavam como Paulo sofria, como Paulo passava por tantas lutas e dificuldades. Era a única coisa que eles enxergavam. E isso acabava meio que descredenciando Paulo em muitas áreas. E então, Paulo vê a necessidade, uma vez, né, que o evangelho que ele pregou estava em jogo, Paulo se vê então numa situação que ele precisa defender que ele realmente é um apóstolo de Cristo. E Paulo vem fazendo isso desde o capítulo 10, defendendo a sua autoridade apostólica. E já no capítulo 12 aqui, ele vem trazer revelações do que havia recebido, até porque aqueles falsos apóstolos diziam que eram donos de grandes visões e de grandes experiências, que tornavam eles, de fato, grandes homens de Deus. Então,
Paulo, mesmo que constrangido, é obrigado a falar de revelações, já que os falsos apóstolos estavam falando de revelações. E assim, então, ele começa o capítulo 12, onde no verso 1, ele diz: é necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Então, Paulo, ele estava ciente de que trazer isso era algo que realmente não convinha. Mas por conta daquela situação que ele se encontrava, ele começa a defender o seu apostolado, a sua apostolicidade. E começa a defender o evangelho, a mensagem. Então ele começa a relatar, no capítulo 12, do verso 2 ao 4, ele começa a relatar: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que nenhum homem é permitido relatar. E Paulo aqui, ele fala dele mesmo, né? Só que em terceira pessoa. É ele aqui na carta de quem ele mesmo fala. Paulo fala como se alguém que ele havia, como se fosse alguém que ele havia conhecido, porque ele estava meio que constrangido, digamos assim. Porque aquilo que Deus revelou a ele não era para ser dito a homens. E podemos até questionar porque ele não deveria falar aos homens aquilo que Deus o revelou sobre o terceiro céu e o paraíso. João Calvino vai dizer que há uma razão para Paulo não falar sobre essas questões. Ele diz que Paulo foi fortalecido por meio dessas revelações, que lhe serviam de instrumento para lhe ajudar e preservar a todas as aflições que ele sofria. Então, o que foi revelado para Paulo era somente para Paulo, ou seja, foi algo pessoal, algo muito pessoal. E chegando agora nos versos de 5 a 6, Paulo vai ter razão para se vangloriar de todas as revelações que recebeu, mas ele não faz isso. Do verso 5 a 6 que diz: da experiência desse homem eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade, mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito, além do que pode ver em minha alma, em minha vida, ou ouvir em minha mensagem. Ou seja, Paulo não faz uso de suas experiências pessoais, e o que ele faz? Ele passa a se gloriar em suas fraquezas. Paulo se gloria naquilo que aqueles falsos apóstolos tanto ouviram falar sobre ele. Paulo se gloria de todas as lutas, sofrimentos, dificuldades e a maneira como ele tem vivido o evangelho em meio a tanta dor, tanto sofrimento, e pela graça de Deus ele se mantém fiel. Ele queria mostrar para aquela igreja que a igreja não podia pautar a autoridade daqueles homens. Paulo queria que eles observassem se as palavras eram de um verdadeiro líder. Então Paulo agora vai falar daquilo que ele podia se gabar. E na verdade ele fala de quê? De suas fraquezas, de suas lutas e de suas dificuldades. E a Escritura nos mostra que Deus mergulhou Paulo na mais profunda tristeza, na mais severa dor, para deixar claro de que ele era realmente um genuíno homem de Deus. Então, por isso, nesses versos a gente vai observar Paulo nos ensinando como Deus usou o sofrimento em sua vida, de como Deus usou esse sofrimento e usou como instrumento poderoso em suas mãos.
E então podemos tirar lições para nossas vidas a partir desse texto. E assim poderemos entender como Deus tem usado tudo isso para o bem de seu povo e da sua igreja. E a primeira lição que podemos tirar desse texto, aqui nessa noite, é que Deus nos faz humildes através do sofrimento. No verso 7 que diz: ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Então, se existiu alguém que poderia se vangloriar de tudo que desfrutou espiritualmente falando, esse homem era Paulo. Mas não era esse o propósito de Deus ao usá-lo, né, poderosamente. E não era esse o propósito de Deus ao revelar as coisas tão grandiosas a Paulo. Na verdade, as Escrituras nos revelam que algo foi posto na vida de Paulo, algo realmente doloroso e humilhante. Mas isso foi colocado como um remédio para acabar com qualquer vestígio de orgulho que poderia haver no coração de Paulo. Por isso, o texto diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. E a grande pergunta aqui é: quem está por trás desse espinho da carne, né, na carne de Paulo? Muitos leem o texto e logo afirmam que isso é obra de Satanás, até porque o texto fala do mensageiro de Satanás. Mas quando estudamos, né, sobre a soberania de Deus, temos como exemplo o livro de Jó, e podemos perceber que Deus usa Satanás e seus demônios para fazer aquilo que ele deseja. E aqui, no nosso texto, a lógica indica que Deus usa até mesmo os mensageiros de Satanás na vida de seus servos para cumprir um propósito, no caso, o seu propósito, que já estava determinado sobre a vida dele. E por isso, não podemos por um minuto sequer imaginar que Deus não tem nada a ver com aquela situação. Do contrário, não haveria propósito algum naquilo. Mas sabemos que existe um Deus soberano sobre tudo e sobre todos, um Deus, né, que sabemos que nenhum pássaro, né, vai ao chão sem que ele mesmo já o soubesse, né, sem que seja da sua permissão. Esse mesmo Deus está no controle da vida de Paulo, e esse espinho na carne imposto por esse mensageiro de Satanás é usado para aplicar tamanha dor e sofrimento sobre Paulo. E que espinho da carne era esse? Alguns dizem que se tratava de perturbações espirituais, tentações, opressões demoníacas, e Calvino defende esse pensamento, né? Já Lutero defende o pensamento de que se tratava de perseguições e oposições pelas quais os judeus e gentios haviam sofrido por causa de Cristo. Mas, à luz do que o termo no texto nos mostra, parece apontar para algo pontiagudo, né? Algo saindo da carne de Paulo, algo como uma lasca de madeira que mais parece descrever melhor a dor física que ele sentia. Então, muitos entendem que o espinho da carne de Paulo se tratava realmente de uma dor física. E esse espinho parecia ser algo que causava dor extrema, e essa dor o humilhava fisicamente. E existem muitos outros pensamentos, né, acerca desse espinho da carne. Vai desde epilepsia até gagueira, malária até uma deficiência visual, e não se sabe ao certo do que se tratava. O que se sabe é que era algo extremamente doloroso. E era algo que Paulo queria se livrar, né? Ele queria
que Deus tirasse aquilo dele, pois era algo humilhante. E o que a gente pode perceber aqui é que Deus permitiu tamanho sofrimento na vida de Paulo para que o seu orgulho pudesse empalado, né, espetado, pudesse ser cravado, para que ele pudesse se humilhar perante a Deus. E Deus, em nossas vidas, também pode usar estes cenários de dificuldades para conosco, e assim fazer com que nós, filhos de Deus, nos humilhemos perante a Ele, fazer com que nós nos curvemos diante dEle, e constantemente mostra a todos o quanto somos nada sem Ele, que nada podemos fazer sem Ele. E na hora do sofrimento, né, que é na hora do sofrimento que qualquer um, em toda a humanidade, logo ergue os olhos à procura de onde se escorar, e não encontrando esse local para se escorar, por muitas vezes reconhece que Deus é soberano em qualquer situação. E já ouvi em uma pregação que ensinava que Deus é que nos matricula na escola de sofrimento. Eu esqueci completamente onde foi que eu ouvi isso. Minha esposa sabe, ela está gesticulando ali, mas eu não estou entendendo. A Hernandes Dias Lopes, né? Eu esqueci completamente quem foi que estava na minha mente, eu coloquei aqui, mas não consegui lembrar quem foi que tinha dito. Então foi Hernandes Dias Lopes, né? Então, é assim, dessa maneira, Deus matriculou Paulo na escola do sofrimento, para que ele se prostrasse a seus pés, tornando Paulo dependente somente dele, totalmente dependente de Deus. E ora a Deus para que todos nós aqui vejamos o sofrimento dessa forma e vê-lo como instrumentos nas mãos de Deus, né, para nos tornar cada vez mais dependentes dele, cada vez mais próximos dele, onde a dependência dele, onde na dependência dele, aliás, estará trabalhando em nossos corações, nos lembrando constantemente que ele é o Deus, que ele é o Rei e não nós, que somos apenas falhos pecadores. E a segunda lição que trago para os irmãos é: Deus atrai os crentes usando o sofrimento. No verso 8 diz: em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. Então a gente vê aqui que Deus está usando esse sofrimento na vida de Paulo como um meio para que ele o buscasse. Na verdade, por meio dessa dor, Paulo está sendo atraído e sendo levado para mais próximo de Deus, para ainda mais intimidade e comunhão para com Deus. E a gente pode ver até em nossa mente, até pensar que tais dores na vida de Paulo eram situações pontuais, mas a expressão utilizada aqui no verso 7 para esbofetear, essa expressão, por exemplo, é uma expressão da língua grega que indica uma atividade contínua, ou seja, esse espinho na vida de Paulo era algo que causava uma dor contínua na vida de Paulo. E podemos perceber também que, aqui no texto, que embora o sofrimento fosse de origem física, Paulo ele busca por soluções espirituais para se livrar dessa dor. Ele busca pelo Pai da misericórdia e Deus da consolação, aquele que consola os seus filhos em todas as aflições, como ele escreveu no primeiro capítulo dessa carta. E Paulo ele vai usar a mesma estratégia, o mesmo exemplo de Cristo. Então, lembremos, né, por um breve momento dessa passagem, que para mim é uma das passagens mais fortes de toda a Escritura, que é quando Jesus está lá no Getsemane, em meio ao sofrimento, pede ao Pai por 3 vezes que o Pai o livrasse daquela situação, que o Pai afastasse daquele cálice. Paulo, ele também busca por 3 vezes, né? A expressão não diz que Paulo orou de manhã, que Paulo orou à tarde ou que Paulo orou à noite. A repetição aqui indica que Paulo orou muitas vezes. E
As orações de Paulo eram perseverantes e constantes em meio à intensa dor que ele buscava, em meio a essa intensa dor que ele buscava com intensidade, e assim ele implorava, dessa maneira ele implorava para que essa dor cessasse. E essa mesma expressão perdi, que temos aqui no texto, foi usada várias vezes nos evangelhos para pessoas enfermas, quando clamavam a Cristo para serem curadas. De fato, Paulo aqui nos dá o exemplo de que, por meio daquela dor, voltou-se para o Senhor e clamou ao Pai incessantemente, para que o Pai o livrasse daquela dor. Pai, livra-me. Então, em nossa vida, em algum momento, vemos alguém se voltando para Deus em meio a algum tipo de dor. De exemplo, tenho a lembrança de uma senhora que nós, lá da IEB Comunhão, Cidade Verde, fomos visitar, e ela deu testemunho dela. Ela disse que através do câncer, ela voltou para a igreja, mas não só ela, mas os seus familiares também. Então, e é em meio a toda essa dor que pessoas como esta senhora não só se voltam para Deus, mas também, posso usar uma expressão que é popular, que é essas pessoas baixam a bolinha, digamos assim, baixam a bola, para se humilhar diante da presença de Deus. E não somente se humilhar, mas passam verdadeiramente a buscar incessantemente a esse Deus, a buscar incessantemente por se alimentar da palavra de Jesus Cristo. E buscam por libertação, por livramento, discernimento e por força espiritual para vencer tudo que passam. E houve tempos que a igreja do Senhor se voltava a Deus e, uma vez humilhada, buscava em Deus o socorro para suas aflições. Mas bem sabemos que nos dias atuais, inclusive a impressão que eu tenho é que se intensificou o fato de que muitos, em meio a aflições, em vez de se voltar para Deus, começam a questionar a Deus, começam a lamentar pelas dores e lutas e até blasfemam contra Deus. E que não venhamos a ser como estes, mas que Deus, com sua misericórdia, nos torne semelhantes a Paulo. E que em meio de lutas, angústias, sofrimentos e dores, busquemos mais a Deus incessantemente. Reconhecendo assim que o único consolo que podemos encontrar para nossas vidas está em Deus, nosso Senhor e Pai. E podemos perceber que Paulo, uma vez que sofreu tanto, podemos ver como esse sofrimento o aproximou ainda mais da presença de Deus. O aproximou ainda mais de Deus, do Deus no qual ele servia. E que possa ser assim também em nossas vidas, que possamos enxergar nossas aflições como instrumentos nas mãos de Deus, nos moldando e nos levando para mais perto dele. E se porventura, em algum momento, nos vier o pensamento de que não vale a pena, por já ter orado tanto e aparentemente nada acontecer, a gente pode lembrar das palavras do pastor J. Packer, que diz: se eu passar 40 anos orando e Deus não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena, porque passei 40 anos em comunhão com Deus e na dependência dele. Ou seja, nós devemos desfrutar dessa comunhão e intimidade com Deus, pois em meio a essas lutas e essas dores, Deus está nos atraindo ainda mais para perto dele. E, em terceiro lugar, a terceira lição, Deus nos mostra a sua graça em meio ao sofrimento. O que Paulo vinha fazendo? Ele vinha orando, pedindo para Deus tirar aquele espinho na carne. Mas qual foi a resposta de Deus para Paulo? O início do verso 9 diz: a minha graça te basta. O Senhor, ele concedeu esse alívio para Paulo, não removendo o seu sofrimento, mas concedendo a ele
a graça suficiente para enfrentar tudo o que ele estava enfrentando, tudo aquilo que ele estava passando. E o que é interessante é que quando Paulo usa a expressão "ele me disse", aqui essa expressão ela está no, que dizem os estudiosos, né, da língua grega, está no tempo perfeito. E ela aponta e enfatiza que essa palavra tem um valor permanente, ou seja, tudo quanto Jesus falou para Paulo é falado até hoje para todos nós, em nosso tempo e em nossos dias. Deus nos diz, até os dias de hoje, que a sua graça é suficiente, que sua graça nos basta. Ele diz, a minha graça te basta. Então, graça é um termo, né, usado pelo menos 155 vezes no Novo Testamento. Na maioria das vezes, ela traz a ideia de um favor imerecido, como nós aqui todos já sabemos, mas no contexto aqui aponta para um poder sobrenatural que está à disposição de Paulo e o capacita para suportar essas lutas. E Calvino, ele dá a sua opinião sobre isso. Ele não traduz esse termo costumeiramente traduzido apenas como favor imerecido, mas ele aqui entende que trata-se de um auxílio da parte do Espírito Santo de Deus que vem em nosso favor, como favor imerecido de Deus. Ou seja, temos da parte de Deus algo que é exibido em nossas vidas nesses momentos de dor, que é totalmente suficiente. E essa é a ideia do basta. Algo que basta é algo que nos é suficiente. E Charles Spurgeon, ele disse que nossas provas são designadas e há uma porção destinada dessa graça que nos sustenta e que essa graça nos é concedida na medida das nossas necessidades. Ou seja, se estamos passando por meia dúzia de provações, estamos passando por meia dúzia de salvações, Deus nos concede graça suficiente para passar por meia dúzia de provações. Mas se não são meia dúzia de provações, são 6 dúzias de provações, do mesmo modo, Deus concede graça suficiente para passar por essas 6 dúzias de provações. Então, não importa quão grande são as provações, sempre haverá graça suficiente em Cristo para passarmos por elas. Então, a resposta que Deus deu a Paulo não era a que ele queria, não era o que ele pedia, mas era o que ele necessitava, era o que ele precisava. E isso é algo muito importante que devemos entender. Deus nem sempre irá nos livrar das situações difíceis que porventura venhamos passar, mas Ele nos concede graça suficiente, dia após dia, manhã após manhã, para enfrentarmos tudo o que precisamos enfrentar. E só para a gente ter uma ideia, um panorama aqui sobre a vida de Paulo. Paulo não só teve que suportar esse espinho na carne, como também ele foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi açoitado em Filipos, foi escorraçado de Tessalônica e Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio na viagem para Roma, foi picado por uma cobra em Malta, foi preso na cidade dos Césares. Paulo passou frio, passou fome, foi açoitado com varas, enfrentou perigos em rios, desertos e mares, e Paulo está aqui nos dizendo que a graça de Deus foi suficiente para ele enfrentar tudo isso em sua vida. E se a graça de Deus foi suficiente para Paulo, ela também é suficiente para todos nós hoje e para o que venhamos enfrentar a posteriori, né? Amanhã, seja daqui a 30 dias, seja daqui a um ano, o que vier,
temos graça suficiente para suportar. E peço a Deus que quando esses dias vierem, né, que Ele nos capacite a enfrentar esses dias, assim como Ele capacitou a Paulo. Da mesma forma que Paulo enfrentou os seus dias maus, que nós possamos enfrentar os nossos dias maus. Que possamos desfrutar dessa graça. E, em quarto lugar, a quarta lição, Deus aperfeiçoou o seu poder no nosso sofrimento. Aqui no restante do verso 9 até o 10, que diz: portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Primeiramente aqui, né? Que poder Paulo está falando aqui nesses versos? Porque em algumas traduções está assim, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas fica a questão, o poder de quem? O poder de Paulo ou o poder de Deus? Então temos aqui o poder de Deus como sendo aperfeiçoado na nossa fraqueza. Aí temos mais uma questão. E como assim o poder de Deus está sendo aperfeiçoado? No contexto, a expressão aqui para aperfeiçoar traz a ideia de realizar algo, a ideia de completar algo que estava incompleto. Tipo quando iniciamos alguma tarefa, né, no início, né, ela começa simples, mas quando finalizamos e olhamos e vemos o quão complexa, né, ela ficou, ou como complexo foi ficando até ela estar finalizada, ou como diz aqui a expressão, aperfeiçoada, né? Um exemplo o que eu posso dar é de uma redação que começa só com o título e no fim temos um texto enorme com várias palavras, né? O título foi se aperfeiçoando conforme fomos escrevendo e no final da redação, depois de uma boa revisão, temos o texto aperfeiçoado. Por isso a ideia aqui de aperfeiçoar o poder nos mostra que à medida que Paulo estava necessitado de fraqueza, o poder de Deus agia com mais perfeição. Não é a ideia de que Deus vai nos tornar santos, né, aqui neste mundo, mas é a ideia de que o poder de Cristo, por meio de nossa fraqueza, está sendo operado. E assim, dessa maneira, se tornando mais completo em nós, em nossas necessidades e carência que temos diante da presença de Deus. E esse aperfeiçoamento, ele é algo contínuo, né? Como disse anteriormente. Na língua grega, essa palavra está no tempo perfeito, que indica algo contínuo. Ou seja, o poder de Deus aumenta constantemente à medida que nossa fraqueza vai aumentando. Por isso Paulo diz, quando muitos pensam que estou fraco, é que estou forte. Por isso Paulo diz isso, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, se ele tinha algo para se gloriar, ele se gloria nas suas fraquezas. Porque quanto mais ele passa por essas aflições, mais ele busca o Senhor e a graça e o poder de Deus. Dessa maneira é aperfeiçoado na sua vida. E a palavra habitar aqui no texto nos remete a algo ao Antigo Testamento, quando fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Cristo, ele armou sua tenda entre nós. E em meio às nossas lutas e fraquezas, Cristo está armando sua tenda sobre nós. Por isso, Paulo se gloria nas fraquezas. E assim ele entende, como ele fala aqui no verso 10. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, tudo que Paulo estava a viver era algo que trazia satisfação. E então, dessa maneira, dito tudo isso,
eu peço a Deus que Ele nos guie para que venhamos entender tudo isso. Entender que nossa satisfação está somente dEle, somente em seu poder. E que entendamos que esse poder é suficiente para nos tornar satisfeitos em Cristo Jesus, mesmo diante das situações de grande sofrimento. E guardemos em nossos corações que quando estamos fracos é que estamos fortes. Amém? Eu queria ter entendido isso na época que eu saía pelo mundo aí dizendo que eu era ateu, blasfemando contra Deus e autossuficiente, e achava que não sofria com nada, que não precisava de mais nada. Mas eu glorifico a Deus, Deus seja exaltado e louvado por Ele ter me alcançado e eu poder hoje entender que o meu alívio está sobre Ele, sobre sua soberana vontade, que Ele me tranquilizou todas as minhas ânsias, todos os meus questionamentos, tudo o quanto eu falei contra Ele foi resolvido e esclarecido, e eu agradeço a Deus por hoje Ele me mostrar que todo e qualquer sofrimento que se porventura eu venha passar, Ele vai me sustentar, vai me segurar e me levar em seus braços, mediante a sua graça, e quando eu me sentir fraco, Ele vai me fazer forte. E eu agradeço muito a Deus por tudo isso, sou extremamente agradecido. Eu acho que eu nunca comentei aqui com os irmãos, mas eu fui ateu por 10 anos, blasfemei contra ele, participava de mesas de debate contra cristãos, que hoje eu vejo que eram pobrezinhos dos meus irmãos, era meio despreparado mesmo eles. Aí eu lia bastante a Bíblia, eu li muito, acho que eu li mais do que eu leio hoje, mas hoje eu leio de uma maneira que eu entendo a sua palavra à luz das Escrituras, né? Então, é isso. Espero que os irmãos tenham compreendido, que Deus tenha falado aos vossos corações e que seja feita a vontade do Pai sempre em nossas vidas. Amém? Como foi dito aí, o Senhor aperfeiçoa cada um de nós através das lutas, uns mais do que os outros, à medida